Paz e bênção a todos os irmãos, né? É um prazer tê-los aqui nesta aula de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e citar novamente aqui os nomes dos irmãos: o irmão Manuel Leal, o irmão Mateus Leal, irmão Wilson Miguel, irmão Ralph Gomes, Rana Silva, Fábio de Barros da Silva, Anderson Felizardo, Fernanda Pinho, Antônio Ferreira, Marton Bacaus, Felipe Guido, Iacove Cid Silva, Claudino Barros, né? Que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos fazer uma pequena introdução, né? Mas antes quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Nós que temos por objetivo guardar a lei de Deus, obedecer os mandamentos, seguir o que está escrito na palavra, né? Davar, seguir o que está escrito na Torá, que é a lei de Deus. Nós precisamos aprender nas Sagradas Escrituras o que é ética, né? O nome pastoral, ele tem por objetivo trazer a ideia de liderança, a ideia de alguém que está ensinando, ele se torna um líder. Aqui eu conheço algumas pessoas que têm canal no YouTube, né? O irmão Antônio Ferreira tem canal no YouTube, o irmão Claudino Barros tem canal no YouTube. Se eu não me engano, parece que o irmão Felipe Guido também tem canal no YouTube, né? Ou posso estar enganado, né? Bom, foram os irmãos que eu conheço que têm canal no YouTube e que ensinam. Isso é muito importante. É importante ensinar, é importante a gente ocupar as redes sociais com a verdade presente para este mundo. Então nós precisamos mais do que nunca ter ética, né? Mais do que nunca. Eu tenho acompanhado alguns canais no YouTube e lá eu vejo pessoas que dizem que defendem a lei de Deus, a Torá de Deus, a palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, nós analisamos que esses irmãos e essas irmãs, ora, caçoam das religiões dos outros, né? Brincam com as religiões, ora, expõem no YouTube temas sensíveis que não podem ser expostos, ou fofocam da vida dos outros no YouTube ou para um membro da sua comunidade, né? Eu vou compartilhar com vocês depois um PDF, né, sobre os tópicos das aulas. Então, a matéria de hoje, ou seja, a aula de hoje, é apenas para apresentar aquilo que vamos estudar. E eu anotei aqui e quero passar para os irmãos e pouco a pouco eu vou detalhando sobre elas. Eu quero também ressaltar aqui com os irmãos que a aula, o curso completo, ele não será algo assim que nós não teremos um curso com muito vídeo, com muita apresentação, PowerPoint. Eu poderia até apresentar aqui, fazer uma apresentação PowerPoint, trazer uma coisa bonitinha, com animação, né? Para deixar a aula mais atraente. Mas confesso a vocês que não vai ter isto. Então a aula não será aquela aula com animações, né? Então você terá que se conter apenas aqui com as palavras, né, com os ensinamentos e com a troca de ensinamento entre os irmãos. Então eu vou pedir depois que os irmãos participem, né? Isso é muito importante para que a aula seja viva e não uma aula morta, tá bom? Deixa eu me abrir aqui, tem muita coisa aqui aberta no computador, então demora muito. Bom, vamos lá. No ano de 2019, quando eu comecei a escrever esse curso, eu não pude me basear nos cursos que já existiam sobre ética da liderança. Então eu tive que retirar de dentro da Torá, de dentro da palavra de Deus, de dentro das escrituras sagradas, eu tive que retirar de dentro dela as informações para poder fazer esse curso. E em nenhum momento, o objetivo desse curso é constranger as pessoas, né? Você faz assim, então você não presta, ou a forma como você faz, Deus vai te condenar por isto. Não é este o objetivo do curso. Vamos lá, então, para os temas aqui. E depois que eu apresentar todos os temas, a gente vai abrir os microfones para ouvir os irmãos, né? Até mesmo conselho. Olha,
inclua tal matéria que é importante, inclua tal aula que é importante, né? Então isso é muito bom. Caso alguém já tenha algo escrito também sobre ética e queira colaborar com o projeto, eu uno, né? Eu vou unir ao projeto a escrita que aqui tem, e aí a gente vai formulando aí um livro maior, né? A ideia depois é que esse livro seja impresso e seja um material de apoio e de ajuda para outras pessoas. Bom, primeiro, nossa primeira aula, eu vou falar sobre o perfil de um líder. Como deve ser o perfil de um líder? E aqui no perfil de um líder, eu estou lendo aqui o e-book que eu escrevi. No perfil do líder, vamos falar sobre equilíbrio espiritual. O que é um equilíbrio espiritual? Veja, nós temos mente, corpo e espírito. É importante que o líder tenha um espírito equilibrado. Porque senão os membros ou os estudantes que estão estudando com aquele líder vai perceber, né? Ele vai notar que aquele homem, aquela mulher não tem um equilíbrio espiritual. Fala coisa com coisa, né? Às vezes mistura os assuntos. É comum você ouvir um líder ou uma pessoa que está ensinando e essa pessoa misturar os assuntos, né? Está falando de uma coisa aqui, de repente ele fala de outra. E o aluno não consegue perceber ou não consegue entender o que ele quer passar. Então o equilíbrio espiritual é muito forte, é muito grande, muito importante para ensinar, né? Depois vamos falar sobre o líder, dentro do perfil do líder, que ele não é fofoqueiro, né? O líder, ele não pode ser fofoqueiro. Ele não pode ouvir uma coisa e contar o que ouviu. Se alguém pediu segredo, ou mesmo se a pessoa não pediu segredo, o líder jamais pode cometer esse ato pecaminoso, fofocar. Uma vez que o líder comete uma fofoca, ele perde todo o seu potencial. A imagem de Deus nele já não existe mais, porque a fofoca, ele destrói, corrói a liderança, né? O terceiro ponto do caráter do líder, não fala mal de outras pessoas. Olha, fofocar é uma coisa, falar mal é outra coisa. E as Escrituras, o eterno Deus, lá nos seus mandamentos, né, os 10 mandamentos, fala para não levantar falso testemunho. E hoje, infelizmente, tem muitos líderes que falam mal das pessoas para os seus liderados, para os seus alunos. E com a rede social, com a internet, com o WhatsApp, é comum você ouvir pessoas que são líderes falando mal de outras pessoas. O líder não pode ter essa característica, né? E quando nós chegarmos nessa aula, a aula sobre o perfil do líder, nós vamos trazer aqui todos os versículos bíblicos falando sobre isso. Outro ponto. E o líder, qual é o perfil de um líder? Ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele não é plenamente conhecedor, porque é muito difícil. Tem temas que nós não vamos compreender, né? O líder, ele não sabe de tudo. Mas o líder, ele é uma pessoa que conhece as Escrituras. O líder, ele não é um sabe-tudo, mas ele é um sabedor. Veja, é por isso que o líder que usa a palavra de Deus, ele tem que ler, tem que estudar. E o conhecimento vai chegando ao longo do tempo. Isso é verdade. Você vai aprendendo, vai estudando e o conhecimento vai se avolumando, né? Então ele tem que ser conhecedor da lei. Eu coloquei aqui a palavra Torá, a palavra hebraica, né? Conhecedor da instrução. Traduziram a palavra hebraica Torá por lei. Nas nossas Bíblias aqui em português, você vai encontrar a palavra Torá como lei. Porém, essa tradução, ela não é uma tradução tão fidedigna. Seja bem-vindo, irmão Antônio Ezequiel. Ela não é tão fidedigna ao o contexto da palavra Torá. Porque a palavra Torá significa uma tradução mais coesa, significa instrução.
ensinamentos. Mas, infelizmente, nós temos aí as Bíblias com a palavra lei, né? Lei é algo que ele sempre é imposto, a lei sempre vai ser imposta, né? É sempre obrigatória. Porém, quando Deus nos dá a sua instrução, ele diz, olha, você tem dois caminhos a seguir. O da obediência ou o da desobediência. Você pode escolher. Só que uma lei, ela é imposta. A palavra lei foi traduzida do grego nomos, né? Ela foi traduzida do grego, e o grego traduziu a palavra Torá para nomos. Então, chegou ao nosso português, né, a língua latina, lei. E não expressa exatamente o que é. Vamos lá. O líder, ele precisa ser conhecedor da Torá, conhecedor das instruções do Criador. Repito, não de tudo. Não de tudo. Mas ele precisa ser conhecedor. Porque à medida que o líder dar uma resposta errada, a pessoa olha e diz assim, opa, talvez ele ainda não é um líder, não está ali para ensinar. Como eu falei para os irmãos, o líder não sabe de tudo. Quando alguém pergunta algo que eu não sei, sabe o que eu digo para as pessoas? Eu digo não sei. Irmão, eu vou estudar um pouco sobre isso, tá? Eu vou ler um pouco sobre isso e quando eu estiver a par desse assunto, eu vou te dar a resposta. Por exemplo, a esposa do nosso irmão Marton Bacaus me fez uma pergunta, já faz um bom tempo, né? Livro de Gênesis, capítulo 19, sobre um anjo que recebe o nome Yud-He-Vav-He, né? Ali ele recebe o nome do Criador. E um desses anjos comeu, se eu não me engano, parece que comeu um guisado, não sei. E a irmã, né, a esposa do nosso irmão Marta, me fez essa pergunta. Porém, eu já estou há quase 1 ano e meio estudando o tema para trazer uma resposta. Porque não adianta você, na ânsia de querer responder tudo para o liderado, trazer uma resposta que não é uma resposta bíblica. Às vezes pode levar 6 meses de estudo, 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, né? E isso é importante. O importante é estudar e dar a resposta coesa. Se não tiver a resposta, procure um irmão que saiba, né? Não é porque a gente está no canal do YouTube ou liderando que a gente não deva perguntar. Irmão Felipe Guido, o que você acha desse texto? Né? Irmão Anderson, o que você acha desse texto? Então, veja, a gente aprende com os outros. O líder que se isola e ele diz, não, eu sei de tudo, eu vou responder tudo. Porque com o advento da internet, se os irmãos perceberam, com o advento da internet, as pessoas hoje acham que devem saber de tudo e responder tudo. E esse é o problema. Você vai numa igreja, ali aquela igreja, todo mundo sabe de tudo, ela sabe responder tudo, e aí, olha o que deu. Essa semana, eu conheci um pastor que ele interpretou aquela parte do Apocalipse, né, o dragão, como sendo a China. Ele diz, olha, esse dragão aí é a China, né? O dragão vermelho é a China, porque é marxista, tal. Ele foi explicando, né? Porém, quando a gente volta para o Apocalipse, a gente não vê que representa a China, mas representa outra coisa, né? Então, é meio complicado. Outro perfil, ele é um exemplo para as pessoas. Irmãos, mesmo que o líder não queira, ele é um exemplo, entende? Tanto mulher quanto homem, mulher que tem ali um pequeno grupo na sua casa, que dá estudos bíblicos, homem que tem um pequeno grupo, que tem um canal no YouTube, você vai ser exemplo. Então, algumas pessoas elas vão para os grupos do WhatsApp, a gente vê líderes fazendo isso, debatendo, aquele debate enfadonho, né? Aquele debate que não traz fruto, e aí você vê um ofendendo o outro, às vezes até falando palavrão. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Então, esses são os tópicos das aulas, né? Da aula do perfil, da primeira aula, que é o perfil do líder. Agora eu vou para a segunda aula. A segunda aula vai ser enfrentando as adversidades, né?
E o que é enfrentar as adversidades? Primeiro ponto, crítica. As críticas. Meus irmãos, um líder, ele é igual a vidraça. Uma hora ele é polido e uma hora ele recebe pedradas. Você vai ser criticado por tudo. Quando você fizer o bem, você vai ser criticado. Quando você fizer uma coisa errada, você vai ser criticado. Se você se dispõe a ensinar as outras pessoas, saiba de uma coisa. Nós seremos criticados, né? Eu fui membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia por 22 anos. Né? Desses 22 anos, eu fui 8 anos como obreiro da igreja, né? Assalariado da igreja. E durante esses 8 anos, eu fui por 4 anos ancião de uma igreja. Né? Então, toda vez que eu cometia um erro, eu era criticado. Toda vez que eu acertava, eu também era criticado. Porque as pessoas têm o hábito de te criticar pelo que você faz de certo e pelo que você faz de errado. Então, o líder, ele tem que saber controlar o sentimento pelas críticas. Porque algumas críticas você pode crescer, outras você tem que descartar. Agora, eu não sei vocês, mas eu já vi muitos líderes que quando recebem uma crítica, eles tratam com truculência, com brutalidade, com arrogância. As palavras saem da boca e parece que querem maltratar aquela pessoa que está ali sendo liderada. Então o líder, ele tem que exprimir, ele tem que exalar o testemunho de Jesus, Yeshua. Né? Jesus é o nosso testemunho, ou seja, ele é o nosso modelo. Então Deus colocou alguém aqui como nosso modelo. Então quando a gente recebe uma crítica, sendo ela positiva ou negativa, pare, respire, né? E dê a resposta bem depois. Depois a gente vai falar sobre o elogio. Cada texto aqui, cada tópico tem um versículo bíblico. Por exemplo, o elogio, Provérbios capítulo 27, versículo 2. Que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. A coisa mais feia que existe é um líder se autoproclamar, se autoelogiar. Eu sei hebraico, eu sei grego, né? Eu sei isso, eu sei aquilo outro. É a coisa mais feia que existe. Olha, quantos me conhecem aqui? Dificilmente eu fico falando, eu entendo de hebraico, entendo de grego, né? Por quê? Porque isso é feio. É comum eu cheguei esses dias, faz um tempo que eu cheguei numa comunidade, e lá tinha a foto, era um pastor, né? E ele tirou a foto dele lendo a Bíblia. E ele mandou fazer um banner bem grande, enorme. Tinha uns 2 metros o banner. Era a foto dele lendo a Bíblia. Então aquilo pareceu muito bizarro, né? Na frente da igreja lotada, e a foto dele lendo a Bíblia. Então ele queria passar uma imagem forçando algo, e o líder não deve fazer isso. Tem que tomar cuidado. Então, o líder não pode se autoelogiar. Ele tem que deixar que os outros elogiem ele. Olha, o irmão, né? Tal. É aquela polida na vidraça. Você vai ser polido. E quando alguém te elogiar, cuidado com o elogio. Tome muito cuidado, é isso que nós vamos falar sobre isso. O elogio pode desgraçar ou levar a pessoa à desgraça, à ruína espiritual. Depois vamos falar sobre, no terceiro ponto, as maledicência. A maledicência. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, para que dele proceda as fontes da vida. A maledicência, meu irmão, minha irmã, é algo terrível. Então o líder, ele não pode ficar de conversinha com uma irmã, se for homem, com uma conversinha com uma outra irmã, aos cantos, nas paredes, ou leva ela embora para casa, sozinho. O líder não pode dar aparência, deixar a aparência do mal sobressair. O membro, não é que o membro pode fazer isso, o membro pode fazer uma maledicência. Não, o membro não pode. Mas quando o membro erra,
Quando um aluno erra, quando alguém que está estudando a Bíblia com você erra, os outros liderados não vão olhar para aquele homem, aquela mulher, e vai dizer assim, que mau exemplo para a liderança. Não, porque ele não é líder. Mas quando um líder peca na maledicência, toda a comunidade sofre. Todos os irmãos que estão ao redor sofrem, porque eles vão olhar para o líder e dizer, você viu o que o líder fez? Às vezes, aquilo que o líder fez não é algo ruim, mas ele deixou transparecer um ar de maledicência, um ar de, ora, tem algo por trás disso, tem fumaça aí. Quando eu era da igreja adventista, tinha um ancião, amigo meu, que todo dia, todo domingo à noite, quando terminava o culto, ele levava para casa uma irmã, uma secretária da igreja, ele levava de carro para a casa dela, né? Ele era casado, ela casada, e aquele burburinho foi crescendo, e quando a gente descobriu, já tinha ali quase um ano de um caso, uma relação sexual entre os dois, né? E ele começou assim, aos poucos, levando aquela irmã para casa, né? A irmã casada, ele casado, ele levava ela porque ora estava chovendo, ora era muito longe. Bom, homem e mulher juntos, né? Só pode dar isso, né? Então, o líder, ele tem que fugir da maledicência. Por exemplo, você está num grupo do WhatsApp e alguém chega no seu privado e fala assim, olha, irmão, eu vou te contar um podre da vida de ciclano. Vou te contar um podre da vida de fulano. O conselho que eu dou é, nem ouça, né? Nem ouça aquele conselho. Ou aquela fofoca, né? Um podre. Porque normalmente isso vem seguido de outras coisas. Outra coisa também que eu posso dizer aqui na maledicência é, um líder nunca deve tirar print da conversa que ele tem com outra pessoa no WhatsApp e postar para outra pessoa. Não pode, né? Porque isso é um ato muito feio. Olha, eu converso com todos os irmãos aqui, que estão aqui nesse momento, né? Eu converso no WhatsApp. E aqueles irmãos que conversam comigo sabem, há mais de 10 anos. Se tem algo que eu não faço, é pegar o print, ou pegar a conversa, pegar o áudio de alguém e mandar para outra pessoa, né? A conversa para outra pessoa. Pode ser a coisa mais justa do mundo, a coisa mais correta do mundo. Você não fez nada de errado, porque você simplesmente quis mandar o diálogo. Sabe o que o teu liderado vai pensar? O irmão que estuda a Bíblia com você? Ele vai dizer o seguinte, olha, se ele compartilhou o áudio de outra pessoa para mim, ele vai compartilhar o meu áudio com outra pessoa. E aí, a pessoa não quer, às vezes, pedir conselho, ela não chega para você para conversar com você, porque ela tem medo daquela conversa espalhar para outras pessoas. Porque o líder tem perfil de fofoqueiro, né? E etc, etc. Isso é horrível, né? Bom, esses são os tópicos, né? Depois nós temos a terceira aula, que vamos falar sobre o perfil do discípulo. O perfil do discípulo. Aquela pessoa que está seguindo, que está lendo a Bíblia com você, estudando a Bíblia com você, ele também tem um perfil. E o primeiro perfil dele é a falta de comprometimento. Você tem dois perfis mais notáveis de quem estuda a Bíblia com você. Primeiro perfil, não tem comprometimento. Você vai falar com pessoas, você vai conversar com irmãos e irmãs que não têm comprometimento. Você vai dar estudos bíblicos para essas pessoas, só que elas não querem se comprometer. O que é se comprometer? Vamos lá. Você está ensinando uma pessoa sobre guardar o sábado. A pessoa escuta, ouve, mas ela chega na casa dela, vai quebrar o sábado, ela não vai obedecer, não vai seguir nada. Então, os líderes, eles vão se deparar com pessoas sem compromisso com a obra, com a causa, com a pregação da mensagem. Essas pessoas não quererão ter compromisso. Isso é comum. Então, o líder não pode se desanimar pelos liderados que não têm compromisso. Dá vontade de desanimar. Dá vontade de desistir quando você prega, ensina para a pessoa, mostra na Bíblia, mesmo assim a pessoa diz, não concordo, ou então eu sei que é verdade, não vou cumprir, não vou obedecer, eu não quero. Isso é triste, mas o líder não pode, em hipótese alguma, dizer, abandono tudo, eu desisto de tudo, não quero saber de mais nada. Porque os seus liderados não querem. A outra característica é o comprometimento. Eu já pude fazer uma pesquisa e já notei
que daqueles que estudam a Bíblia comigo hoje, são 108 pessoas que estudam a Bíblia. Eu já notei que nem 10% são comprometidos. Ou seja, 10% são comprometidos. 90% não tem compromisso. Ou se tem, a gente não percebe. Por exemplo, o grupo agora que eu postei tem 148 pessoas. Veja quantas pessoas do grupo que eu postei que entraram aqui. Vocês já percebem aqui, né? A pessoa pode pensar o seguinte, mas aqui é porque é um curso de ética. Se eu postar outra matéria, vocês podem ter certeza que vai ser a mesma quantidade de irmãos, ou menos. Agora, deixe-me postar ali no grupo, dizendo o seguinte, hoje vamos ter aula de sexo bíblico. Vai ser aula de sexo bíblico. Vai entrar um monte de gente. A curiosidade é tanta que vão entrar. Ou se eu postar, o irmão Marcos Pinho vai ensinar como ganhar dinheiro usando a Bíblia. Pode ter certeza que vai entrar muita gente para aprender como ganhar dinheiro usando a Bíblia. Mas quando você posta, ou quando você fala um assunto bíblico, inteiramente bíblico, o comprometimento é bem baixo, é bem pouco. Eu sinto na pele isto. Então, poucos irmãos a gente pode contar para a pregação das boas novas, né? Tanto financeiramente quanto intelectualmente. Ou seja, as pessoas que vão se doar de forma intelectual ou de forma obreira. Né? O que é a forma obreira? É dizer o seguinte, não, eu vou distribuir folhetos, eu vou convidar pessoas para poder assistir o vídeo, eu vou participar, ou de forma financeira. Ora, nessa parte do perfil do liderado, vamos falar da parte financeira. Vamos supor que você precisa de dinheiro para poder imprimir um folheto ou de dinheiro para poder pagar aqui, por exemplo, aqui nós temos uma irmã que está bancando aqui esse Google Meet. Né? Esse Google Meet é R$50 por mês e aqui tem uma irmã que banca esse Google Meet. Vocês vão perceber que, lógico, existem outros irmãos que me ajudam bastante aqui. Essa mesa de som, computador, tudo isso é os irmãos que ajudam, né? E os irmãos que são comprometidos, né? Quando não é comprometido aqui, é comprometido de outra forma. Tem irmãos que não podem ajudar financeiramente, mas esses irmãos compartilham, você vê eles comentando no WhatsApp ou mandando o link para outras pessoas, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tanto da forma financeira quanto da forma intelectual ou obreira, nós teremos poucos participantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conversei recentemente com um líder que ele disse bem assim para mim, ninguém me ajuda em nada, eu não estou recebendo dinheiro para comprar nada. Sabe de uma? É todo mundo sanguessuga, parasita. Eu escutei isso de um líder esses dias, né? Ele estava chamando os seus liderados, né, assim. Errado? É errado. Não se deve falar assim. Mas ele contou tanto com aquelas pessoas que ele ficou indignado. Ele ficou insatisfeito com a situação, né? Dele se dedicar para ensinar as pessoas e na hora que ele pede uma ajuda, essas pessoas não ajudam. E o que ele fez? Ele ficou tão chateado, mas tão chateado, que ele usou palavras que não deve falar, né? Chamaram o seu liderado de parasita. Não pode falar isso. Você não deve fazer isso. Porque se a pessoa vai te ajudar ou não, isso aí é ela e Deus. O líder não pode prometer riqueza, não pode prometer bens. Olha, se você, meu irmão, me ajudar aqui no canal no YouTube, eu estou com uma campanha que é para poder pagar o YouTube, para poder promover o canal. A nossa meta é chegar a 1 milhão de visualizações. E aí eu preciso de R$100 de cada um. Se ninguém ajudar, você continua. Então, o líder tem que conhecer o perfil dos liderados. Porque se você conhece o perfil do seu membro, de seu discípulo, de seu aluno, que está estudando a Bíblia com você, entenda uma coisa, se você conhecer o perfil dele, você não vai se desapontar. Porque nós temos que fazer a obra de Deus de uma forma a não colocar toda a sua esperança nos seres humanos. Porque quando a gente coloca a nossa esperança nos seres humanos, a gente se desaponta.
A única forma de fazer a obra de Deus sem nos desapontar é dizer o seguinte, olha, tem os irmãos comigo, mas se nenhum deles quiser fazer a obra, eu vou seguir em frente. Uma outra característica, que nós vamos falar muito sobre isso, é a união, irmãos que são unidos e irmãos que são desunidos. Então você vai encontrar muitos irmãos que são desunidos e muitas pessoas que são unidas, né? Que gostam de união. Então o líder tem que perceber quem são essas pessoas. Olha, esse aqui gosta de fazer tudo junto, né? Gosta de cooperar. Então vamos pegar esse irmão e vamos juntar com ele para poder fazer uma panfletagem, fazer isso, tal, e etc. Né? Vamos então para as próximas aulas, né? Deixa eu abrir aqui as próximas aulas. Ok. Bom, qual é o próximo tópico? Né? O próximo tópico nosso, que vamos estudar, nas próximas aulas, eu tenho 10 minutos ainda, né? Nós vamos falar sobre classe bíblica. Como criar uma classe bíblica? Como atrair pessoas, talvez para a garagem da sua casa, talvez para poder um salão que você alugou, não sei. Não sei o que você vai fazer, mas normalmente um líder, ou ele abre a casa dele para receber as pessoas no pequeno grupo, ou às vezes ele aluga um espaço para ficar ali um pequeno grupo, a garagem da casa dele, não sei. Não sei como a pessoa faz, né? Mas o que acontece? Nessas aulas, nós vamos trazer todos os detalhes de como abrir um pequeno grupo, de como convidar as pessoas, como atrair esses irmãos para estudar a palavra do Criador, como deve ser feito, né? Ou seja, o curso de ética tem por objetivo compartilhar informação. O que eu estou fazendo aqui? Não é me colocando como sabe tudo, mas é compartilhando aquilo que eu faço com os irmãos. E o objetivo é que os irmãos também compartilhem isto. Nós temos vários tópicos aqui, várias aulas que vão ser faladas, né? Eu vou depois compartilhar com os irmãos aqui no grupo do WhatsApp, para o irmão Antônio Ferreira lá no outro grupo, né? Eu vou compartilhar aqui os tópicos. E aí os irmãos que estão me assistindo agora, que nós estamos aqui participando, vão ler, né? Vão ver ali os tópicos e dizer, irmão, inclua tal tópico, eu acho muito bom aqui, um tal assunto, né? E aí a gente vai preparando isso para um segundo módulo da aula, né? Do curso, um segundo curso, 2.0, incluindo aquilo que os irmãos sugeriram, tá? Então agora, nesse momento, eu quero abrir aí os microfones, os irmãos que quiserem falar, é só levantar a mão aí, né? E ativa o microfone, você fala, depois você desativa o microfone e deixa outro falar. Eu gostaria da participação dos irmãos, eu sei que nós não estamos ainda em aula, né? A Fernanda Pinho levantou a mão, tá? Nós não estamos em aula ainda, na primeira aula, estamos apenas na apresentação, conhecendo um pouco sobre o que é o curso de ética da liderança, né? Ética pastoral. O nome pastoral, por que o nome pastoral, né? Deixa eu explicar aqui para os irmãos, é muito importante. Nós vemos nas Sagradas Escrituras o Criador falando muito sobre ai dos pastores, né? Ai daquelas pessoas, e há um simbolismo muito grande de liderado, ovelha. Aquela pessoa que ensina é o pastor, né? A palavra pastoral, ela tem um cunho de liderança. Eu poderia usar a palavra aqui hebraica, rosh, ou roshim, né? Roshim, no plural hebraico, líderes. Rosh, líder. Então eu poderia usar a palavra hebraica aqui, rosh, ou a palavra pastoral, uma palavra portuguesa que a gente conhece aqui. Quem me conhece sabe que eu, há um tempo atrás, deixei de ficar usando tantas palavras hebraicas, porque isso não ajudava muito as pessoas, né? A gente fazia programação no YouTube e muitos irmãos vinham e diziam assim, não estou entendendo nada, por favor, use o português para que eu possa compreender. Então a gente foi deixando muitas palavras hebraicas, porque no final das contas, a maioria dos brasileiros não sabe nem o português, essa é a verdade, né? Ainda mais o hebraico, fica muito difícil.
Bom, Fernanda Pinho, você quer falar alguma coisa? Sim, Pode falar. paz e bem são todos os irmãos e as irmãs que aqui conosco estão. Eu gostaria que você ressaltasse lá no grupo, eu imagino que algumas irmãs queiram participar, mas acho que é somente para os irmãos, né? Eu vi a irmã da Cilda Nunes entrando e ao mesmo tempo ela acabou saindo, então eu acho que deveria ser enfatizado um pouco isso lá no grupo. Ok, eu vou enfatizar. Por mais que eu enfatizei, né? Eu já falei um pouco sobre isso, que tanto mulheres e homens devem participar, porque é importante que as mulheres participem, né? É lógico que não existem mulheres pastoras nas Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar isto, né? Mas as mulheres são boas colaboradoras, ajudam muito. Tem mulheres que dão estudo bíblico, tem mulheres que ajudam o marido. Às vezes o marido ocupa uma posição de líder e ele não pode ser líder se a esposa não ajudar. Olha, quem acabou de falar aqui foi a Fernanda, né? Observe que a Fernanda é minha esposa e ela me ajuda muito. Eu não posso fazer isso aqui sem a Fernanda. Eu sempre digo, é impossível que eu faça o que eu faço hoje sem a Fernanda, porque quando eu estou aqui, ela está cozinhando, passando roupa, lavando prato, fazendo um monte de coisa e ela me ajuda muito. Então, não só nisso, também aqui do lado, estudando a Bíblia comigo, e às vezes, quando ela vai falar com as irmãs, ela dá estudo bíblico para as irmãs. Eu não gosto muito de, quando tem mulheres, um monte de mulheres, de ficar ali dando estudo bíblico para aquele monte de mulheres. É, ou quando eu estou com uma mulher só, melhor. Quando tem várias mulheres, dá sim para o líder participar e dar o estudo bíblico. Mas quando tem uma mulher só, eu me recuso. Se uma mulher só me convidar para ir para casa dela dar estudo bíblico, eu não vou. Simplesmente falo, não posso. Né? Aí entra em cena a Fernanda, porque é ela que vai, é, em boa parte, liderar aquele ponto ali. Né? Então as mulheres são muito importantes para a obra do reino. Por exemplo, pequenos grupos. Tem mulheres que lideram pequenos grupos e ajudam muito com estudos bíblicos, traz a palavra, traz pregação, né? Então, as mulheres têm um potencial muito grande. Bom, quem foi a segunda pessoa a levantar a mão? Acho que foi o irmão Felipe Guido, né? Aí, irmão, desativa o seu microfone. A paz para todo mundo. Obrigado, irmão Marcos, aí pelo curso, né? E pela oportunidade. Amém. Eu queria só puxar um tópicozinho, né? Bastante importante para nós que estamos com essa intenção, né? De liderar, né? De que com o uso hoje da internet, do YouTube, nós não somos líderes apenas dos nossos liderados. Então, muitas pessoas vão estar expostas aos conteúdos que nós vamos deixar aí, né? E eu arrisco dizer até mais que não só para esta geração, mas para uma próxima ou outra geração. Então, eu queria deixar só esse pedacinho de informação de que vale muito a pena realmente a gente procurar a ética para que a semente que a gente planta não vai ser só para os nossos liderados, mas para que ela realmente possa vir a criar, dar bons frutos aí por muito tempo. Amém. Sim, com certeza. Muito obrigado, meu irmão Felipe Guido, pela sua participação. Agora a irmã Hanna Silva. Paz e bênção para todos os irmãos, para o Amém. irmão Eliarro, para toda, a irmã Fernanda. Eu quero também falar o seguinte, quando o senhor falou sobre que não tem pastora, mas teve mulheres que ajudaram assim na liderança, Sim, né? sim, com certeza. Muitas mulheres, não com a nomenclatura de pastora, mas com o próprio nome dela, mas com as ações, né, de Exato, liderança, né? E em exato. relação ao curso, assim, eu estou muito feliz, porque lá atrás, em 2019, eu participei com o senhor, Sim, né? Assim, a vontade era de continuar, 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 e graças ao Eterno, o Eterno, juntamente com o Senhor, está proporcionando isso para nós. Muito amém. obrigada. Amém. Louvado seja o Criador, minha irmã.
E é muito importante ter vocês, né? Muito importante porque pobre é o homem que acha que faz as coisas sozinho. Pobre é o líder que acha que ele é o sabe-tudo. O homem que pensa que ele é o sabe-tudo, que ele pode fazer tudo sozinho, na realidade, ele não é sábio. Porque quando a gente busca em Deus, nas Sagradas Escrituras, a gente vê Deus sempre falando da comunidade, sempre da congregação, do povo dele. Sempre. Então isso é muito importante. Mais algum irmão deseja participar? É muito importante que vocês façam alguma colocação, né? Participe. Eu vou postar depois no grupo a matéria da próxima aula, né? Aí os irmãos podem ler lá no grupo. Inclusive eu tirei um print aqui da tela para poder saber quem são os irmãos que estão participando da primeira, segunda aula e tal. E depois o irmão Felipe Guido, o irmão Manuel Leal levantou a mão. Aí, irmão, desativa o seu microfone, meu irmão, por favor. Irmão Leal, o seu microfone ainda está ativo. Está desativado o seu microfone. Só um minuto. O irmão precisa ativar o seu microfone, tá bom, meu irmão Leal? Isso. Eu tenho uma dúvida. Sim. Aqui é um pequeno grupo, né? Que eu também sou da mesma forma, eu saí da igreja adventista e eu passei a congregar aqui em casa, Sim. né? Chamando as pessoas. Também veio um pastor aqui que era também da igreja adventista, né? E a gente se reúne aqui aos sábados, né? Mas assim o grupo é fraco, né? E já chamei o pastor para fazer folhetos, tal, não sei o que lá, mas ele acha que não resolve, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Aí eu resolvi fazer o folheto sozinho, Sim. né? Então eu não fiquei na ociosidade aqui no grupo, né? Então aqui é a minha família que se reúne nos dias de sábado para louvar o Eterno, Amém. né? Mas agora eu gostaria de saber onde é que eu errei nos folhetos. Porque foram feitos 5.000 folhetos. Sim. E até hoje, ninguém telefonou, ninguém apareceu aqui. Qual foi irmão, qual foi o tema dos folhetos? Olha, eu falei sobre a salvação, Sim. né? Então, eu abordei os assuntos sobre a guarda da lei, sobre, né, outros temas também dentro desse folheto, Sim. né? Entendo. Bom, a gente teria que analisar alguns fatores, né? Algumas características sobre a entrega de folheto. Eu não costumo, por exemplo, entregar folheto a ermo, assim, sabe? Eu vou entregando na rua, assim. Eu costumo fazer a entrega de folheto como se fosse marketing multinível, né? Como se fosse isso. Eu entrego para uma pessoa, quando eu converso com aquela pessoa, sinto que ela está interessada, e aí o folheto não é a porta de entrada. O folheto é apenas uma confirmação de que a pessoa vai frequentar ou vai participar. Normalmente, eu busco temas que são temas que não escutamos lá fora. Por exemplo, o batismo em nome de Jesus, Yeshua, né? Esse tema, ele causa muita curiosidade nas pessoas. As pessoas querem saber qual o batismo verdadeiro. Outro tema importantíssimo para a gente falar é Apocalipse. Muito importante. É dizer para a pessoa que a gente vai ter um curso de Apocalipse, né? Vamos falar sobre quem é a besta, a primeira besta, a segunda besta. Vamos falar sobre a imagem da besta, né? Muito importante essa aula. Eu tenho um folheto escrito sobre a imagem da besta e eu já atraí muitas pessoas com esse folheto explicando o que é a imagem da besta, a marca da besta. As pessoas acham que a marca da besta é o chip do celular, outras acham que a marca da besta é o código de barras, outras acham que é um chip que vai ser implantado na testa, na mão, né? E a gente prova nas escrituras que não é nada disso. Estamos falando ali de obediência, né, e tal. E a gente explica isso e chama a atenção das pessoas. Mas se tem algo, meu irmão, que faz chamar muita atenção das pessoas, por incrível que pareça, é a
irmandade, amizade, carisma, né? Por exemplo, você começa convidando pessoas conhecidas, irmãos e irmãs conhecidas. Você vai convidar o seu parente, um amigo que te conhece do trabalho, um amigo que te conhece de outro lugar. E aí, você vai fazer com que essa pessoa que veio traga mais pessoas para estudar a Bíblia, né? Aí é onde o folheto entra. O folheto vai entrar aí. Eu convido a pessoa, pessoalmente, e entrego um folheto. Né? Não sei se o irmão fez assim, né? Mas cada caso é um caso, tem que estudar o que aconteceu, né? Para poder a gente chegar num denominador, ou seja, num fator, né? O que ocorreu, por que o irmão distribuiu 5.000 folhetos e não teve resultado, né? Então a gente tem que estudar direitinho o que é isso, né? Será que as pessoas acharam que seria para ir para a igreja? Será que elas entenderam que era para ir para a casa do irmão, né? Ou ao receber o folheto elas imaginaram que elas iriam para uma igreja? As pessoas estão cansadas de igreja hoje, né? É gente pedindo dízimo, é gente prometendo tal coisa, um monte de charlatão, né? Tem pessoas verdadeiras e tem pessoas que são charlatão, né? Que chega lá e promete isso, promete aquilo outro, quando a gente sabe na realidade não é nada daquilo, né? Então, tem que entender o porquê esse folheto não funcionou, estudar, depois eu vou conversar com o irmão, e a gente vai estudar por que esse folheto não funcionou e aplicar uma nova abordagem. Como muitos aqui sabem, eu estudo nutrição, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar a fazer um curso de como emagrecer com saúde. Então, atrair ali mulheres e homens, eles vão chegar e lá eu vou falar sobre como ter uma saúde sendo vegetariano, né? Os alimentos que mais matam, os alimentos que mais trazem benefícios à saúde. Esse tema atrai muitas pessoas. Quem sabe o irmão não pega aí um tema de saúde ou um tema de apocalipse, né? Para atrair essas pessoas, trazê-las para a sua casa e estudar as escrituras. Vamos depois falar sobre esse assunto, é muito importante, viu, irmão? Mas muito obrigado, irmão Manuel, pela sua participação. Mas, olha, um detalhe. Com a família, todos já sabem, foram convidadas, e a própria família não produz resultado. Isso é verdade. Já falei sobre alimentação, já falei sobre o sábado, já falei sobre só há um Deus para todo mundo, e não há um resultado, né? Sim. Então fica meio complicado. As pessoas não aceitam. Sim. Tem pessoas da família mesmo que vai para outras igrejas pensando em receber alimento. Verdade. Esse é o problema. Verdade. Né? Então, as pessoas procuram a igreja para fins lucrativos. Né? Fica rico. Aí fica um negócio fica meio confuso aí para nós. Sim, sim. Mas esse curso é para isso. Nós vamos chegar, né? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como abrir um pequeno grupo, as táticas que podem ser utilizadas, né? Como podemos afiar o machado para fazer melhor a obra de Deus, né? Então, o irmão está no lugar certo. Tem vários irmãos aqui que podem também contribuir o que eles fazem, né? Então, o irmão está no lugar certo. A Fernanda Pinho levantou a mão de novo? Ou não? Estava enganado. Sim, eu só falar aqui com o irmão Manuel, que ele falou assim, que não vê resultado, né? Às vezes, irmão, as pessoas não procurou o lugar onde o irmão colocou no folheto, né, que é para ir até o local, mas muitas vezes nós vamos ver esses frutos do que o irmão está fazendo mais para frente. Então, o irmão não desista, porque muitas vezes o fruto não é agora. Às vezes o fruto ele vem muito mais adiante, né? Verdade. Mais para frente. Então, que o irmão não desista, permaneça e o Criador vai abençoar, porque realmente as pessoas precisam de pessoas que fazem a obra do Criador. Amém. Isso mesmo. Aqui no grupo já vieram muitas pessoas. Só que não sei o que aconteceu, que o mundo chamou a atenção deles. Então eles se apartaram. Então, aí vem dizendo aquilo lá. Eles não eram da gente, eles eram do mundo. Então, para o mundo voltaram. Sim. Né? Sim. Como tem, se não me engano, lá em Pedro, né, que fala que o porco voltou para o seu vômito, o cachorro voltou para o seu vômito, né? Sim. E o porco voltou para o seu... Não é isso? Isso mesmo.
Voltou Então, a acredito que comer seja isso. lavagem. Voltou a comer Não lavagem. foi do agrado deles a palavra do Eterno. Sim, exatamente. O irmão Mateus Leal. Não, mas eu levantei errado aqui o negócio. Ok, tudo bem, meu irmão. Wilson, Miguel. Paz e bênção aos amados irmãos cá Amém. congregados. Irmão Wilson, que horas é É, aí agora onde o irmão tá? Na África? aqui na África estamos já na hora, eu não gosto de dizer zero, né? Meia-noite, quer dizer, digo 0 horas. 0 horas. Tá tarde já. Sim, 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 sim. São 0 horas e 49 minutos. Obrigado. Conforme o irmão Marcos Penho bem disseste, hoje é a abertura do curso e quero aproveitar o ensejo de poder também me apresentar, se calhar há irmãos que possam se perguntar a partir de onde falo. Falo a partir de África, país de Angola, na província da Huila, município ou distrito da Matala. Seja bem-vindo. É, Desde a minha meninice, eu cresci na Igreja Católica, até então atingi uma idade avançada, pude assim exercer a função ou o cargo de catequista, ministrando catequese aos membros, e posteriormente tive algumas revelações no sonho, e até então cheguei a um momento de abandonar a crença católica e pude assim posteriormente me juntar a um grupinho a uma congregação, digo, que professa o judaísmo messiânico, e nesta mesma congregação, de lá para cá, já faz 2 anos que lá não me ajunto e estou aqui isolado, sem saber em que se proceder. E talvez mais amena, em particular, o irmão Marco Pinho vai poder ressaltar alguns pormenores acerca, então, da minha vida espiritual e qual é o rumo a tomar. Irmão Wilson, a gente fica feliz, muito feliz mesmo, de ter a sua participação e você é um dos nossos irmãos, né? Deus tem filhos em todos os lugares do mundo, né? De variadas nações. Então, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter mais pessoas ao nosso redor para somar na obra de Deus, né? Eu também pertenci ao judaísmo messiânico. Eu fui também judeu ortodoxo, né? Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não acreditava mais em Yeshua, Jesus, né? Depois eu posto fotos aqui, fotos quando eu era ortodoxo, né? Eu tinha o peiote aqui bem grande, né? Então, bom, passei pela igreja adventista, né? Então, e o Eterno uniu a gente aqui. Isso é importante, né? O Eterno uniu a gente e a gente tem o propósito de pregar melhor a mensagem dele. Então, louvado seja o Criador, né? Eu quero agradecer aos irmãos pela presença de vocês, a todos vocês que participaram, né? Todos vocês que estiveram aqui. É muito bom. A gente não faz uma aula dessa sem vocês, sem a participação. E tem uma das aulas, né, que eu não postei aqui, que uma das aulas é ensinar como transmitir pelo YouTube, né? Não vou ensinar como ter um canal grande, porque o meu canal não é grande. Mas eu vou ensinar como usar os softwares, a edição, como usar a rede social, o que você deve fazer. Por exemplo, aqui eu tenho um maquinário que eu fui comprando aos poucos, né, com a ajuda dos irmãos, que serve para transmitir a mensagem. Então, nós vamos ter uma aula no curso de ética de como ser um youtuber, né, da palavra de Deus, né? Então, e isso é o mais importante. Então, eu agradeço aos irmãos. O irmão Manuel parece que levantou a mão de novo, irmã Hanna também. Irmão Manuel?
Eu vou enviar um folheto que foi distribuído para o senhor fazer uma análise, certo? Tudo Não bem. sei se vai ficar bom pelo tamanho do folheto que é, né? Não sei se vai dar para passar todo, Sim, né? Mas como o senhor é mais técnico do que eu na área de informática, sim. então o senhor já pode ampliar à vontade. Eu vou fazer uma análise do seu folheto e na próxima aula eu trago um resultado sobre ele. Tá ok. Tá bom. Muito obrigado, irmão. Irmã Hanna? Nada. Então, em cima do que o senhor falou de aprender, né, na parte de internet, porque eu não sei mexer com esses trem, aí foi muito bom o senhor ressaltar isso para gente, Sim. né? Ótimo. E também dar as boas-vindas para o irmão lá também, que está sozinho, mas o Eterno está com ele também. É, irmão Wilson, né? Seja bem-vindo, É, irmão. Teve outro irmão que levantou a mão, deixa eu ver. O irmão Ralph. Acho que foi o irmão Ralph que levantou a mão, né? A paz para os irmãos. Sim, foi eu que levantei. A paz, meu irmão. E eu sou grato a Deus por esse curso, porque, igual a gente vê por aí, muitas pessoas vendendo curso na internet e o irmão e pastor Marcos Pinho se disponibiliza a fazer isso para a gente, né? Por mais que tem muitas pessoas que você mostra a verdade, que não querem ficar com a verdade, a palavra que a gente prega, ela nunca cai no chão. Mesmo que a pessoa não quer, ela volta para a gente. Sim, E por mais que a gente sabe de alguma coisa, ainda é pouco. sim. E a gente é muito bom, a gente sempre aprende com alguém que sabe um pouco mais do que a gente. Então, eu sempre sinto que a minha vida inteira eu vou precisar aprender. Todos nós. Então, eu agradeço a Deus por esse curso e que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Louvado seja o Criador. Eu quero terminar com uma oração, né? E quero orar junto com os irmãos. Oremos. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, nós Amém. louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és o Todo-Poderoso. Não há outro Deus além de ti. Tu és um e único. Pai Santo, nos ensina por meio da tua palavra. Nos Verdade, ensina o Pai. teu querer para as nossas vidas. Nós não Amém. queremos nos aparecer, nem ser famosos. Nós queremos simplesmente fazer a tua obra, para que Amém. possamos Bendito um dia seja Jeová. estar naquela manhã da ressurreição. Então, Amém. em nome do teu Filho, Yeshua, nós te pedimos. Pai Santo, queremos pregar a tua palavra. Amém. Nos revista com o teu Santo Espírito, para É que verdade. possamos ser pessoas De força. melhores, para que possamos ser seres humanos ávidos da tua Amém, obra. Pai. Ilumine a todos, Amém. que possamos estar aqui no próximo domingo, Amém. Bendito se seja. tu permitir. Em teu nome também. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos, até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Amém. Amém. Amém.